Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã, e que o Espírito Santo, iluminador, tome conta do seu coração, abra sempre mais a sua vida para realizar nela a vontade amorosa de Deus. Deus nos guie neste tempo santo da Quaresma, para que a gente possa aproveitar bem esse tempo e abrir a nossa vida para a experiência da verdadeira conversão. Que esse tempo seja bem aproveitado por nós nesse caminho de conversão que o Senhor nos convida a viver. Vamos ouvir o Santo Evangelho, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 5, de 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornarei filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente aos vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, seguindo a mesma dinâmica do Evangelho de ontem, Jesus ele vai nos lembrar que o nosso ser seguidor dele, o nosso ser dele, deve fazer com que o nosso agir seja diferenciado em relação às outras pessoas. Como eu disse antes, não porque somos melhores, mas porque fomos tocados pelo amor do Senhor. E em gratidão a esse amor que nos toca, nós somos chamados a viver o amor e viver as relações humanas marcados por este toque de Deus em nossas vidas. Somos gratos a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele realiza em nossas vidas, pela salvação que Ele nos concede. Então, o nosso agir deve ser condizente com aquilo que somos. Nós somos homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, que experimentamos em nós a graça da salvação. Por isso, o nosso agir deve ser de acordo com essa graça que nós recebemos e que temos consciência que recebemos. E aí Jesus, ele vai chamar a atenção para que o nosso modo de agir seja pautado na própria experiência que fazemos com ele. E hoje, então, ele vai fazer uma renovação dos nossos compromissos com o amor. Ele vai lembrar a passagem que diz: ame os vossos amigos e odeie os vossos inimigos. Era a lei, né? E aí Jesus vai dizer: reze pelos vossos inimigos. Ore por aqueles que vos desejam mal. Quer dizer, a nossa atitude para com os amigos é de ser amigos. E com as pessoas que não gostam de nós, os nossos inimigos, deve ser uma atitude de rezar por elas, de desejar o bem para elas. E aí assim a gente constrói relações muito mais segundo Deus, porque o nosso Deus é o Deus que perdoa, é o Deus da misericórdia. Então, inspirados nele, nós somos chamados a viver esse amor que vai ao encontro de todos, não só dos amigos da gente, mas também daqueles que não nos são tão caros, daqueles que se consideram nossos inimigos, daqueles que falam da gente, daqueles que brigam com a gente. Somos chamados a esse amor. E o que é esse amor? Jesus mesmo vai dar para nós o primeiro passo, né, que deve marcar essa experiência deste amor, que vai ao encontro daqueles que não são caros a nós, daqueles que nos odeiam, dos nossos inimigos. Ele diz: ore por aqueles que vos odeiam. Então, um passo importante que nós devemos dar para com as pessoas que não gostam de nós é justamente rezar por elas. Tantas vezes Jesus vai chamar atenção para isso, né? Para que a gente reze pelas pessoas
que não gostam de nós. Então, o primeiro passo é esse. E junto a esse passo, algo muito importante é que nós não cultivemos dentro de nós raiva da pessoa. Para isso, para romper com a raiva que muitas vezes está enraizada, né, dentro do nosso coração, é preciso que a gente deseje para o outro o bem. Preciso que na nossa oração ela seja uma oração verdadeira que vai desejar o bem para os nossos irmãos e irmãs, para aqueles também que se consideram nossos inimigos, que estão distantes de nós por conta de alguma ação que não agradou e que fez com que isso acontecesse. Então é preciso orar, rezar, né, por quem está nessa situação. Então um passo importante. E depois desejar o bem, tirando da gente o ódio, desejar o bem, a felicidade do outro e colocar isso como um compromisso diário, que a gente reza, que a gente pede, que a gente se alegra também com o bem da outra pessoa, para que a maldade não tome conta do nosso coração, para que o ódio não invada as nossas vidas, né, e nos impossibilite de viver, né, segundo aquilo que Deus ele nos pede que vivamos. Então, algo muito importante é a gente fazer essa experiência. E aí Jesus vai dizer para a gente, né, porque a gente deve amar os nossos inimigos. Nós nos inspiramos no amor do próprio Deus, que ama a todos. E depois ele vai chamar a atenção dizendo: que novidade existe em amar quem ama, em gostar de quem deseja o bem para vocês? A novidade do Evangelho está em romper a barreira do ódio e experimentar o amor, amando a quem nos odeia. É fácil? Não é. Não é fácil, não é algo tranquilo isso, porque não é fácil a gente poder tomar essa atitude. Mas aí Jesus, ele nos coloca que nós devemos começar sempre pela experiência da oração. Rezar por quem não gosta da gente. E fazer isso motivado pelo ser do próprio Deus, que nos ama infinitamente. Que nos ama infinitamente e que nos ama como somos, com as nossas qualidades, mas também com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. E aí amar o outro a partir de Jesus é também acolher o outro na totalidade do que ele é. Depois, queridos irmãos e irmãs, Jesus vai chamar a atenção dizendo que quando nós vivemos este amor desta forma, que vai ao encontro de todos, sobretudo daqueles também que não gostam da gente, nós estamos caminhando pelo caminho do próprio Senhor. E aí ele nos convida a sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Qual é a perfeição de Deus? A perfeição de Deus é o amor. E um amor verdadeiro é aquele que se faz perdão, que vai ao encontro do outro, que vê a outra pessoa como irmão, e não como alguém com quem se deve competir, mas como um irmão que deve caminhar junto, que é um companheiro, uma companheira de caminhada. Então, nós seremos perfeitos como o Pai é perfeito, na medida também que nós encontrarmos a nossa perfeição na vivência do amor. O amor é a perfeição em Deus. E o amor deve ser essa perfeição que nós, seguidores e seguidoras de Deus, devemos buscar sempre para nos assemelhar cada vez mais a Deus, que é perfeito. Que a graça de Deus se faça sempre mais perdão em nossas vidas e nos abençoe no seu amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus. Um abraço forte.